Bem, estamos começando mais um momento aqui no canal Viver Brasil, dessa vez o especial Eleições 2024, que a gente está fazendo com cada um dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Mas antes disso, eu agradeço a você que tem nos acompanhado, que tem assistido o canal, seja em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em Nova Lima, em Sabará, em Juiz de Fora, em Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das cidades que recebem o sinal nos canais 9 e 527 HD pela Claronet, o nosso muito obrigado. A cada um que acompanha pelo YouTube e pelas redes sociais, o nosso compromisso de estar levando cada dia conteúdos mais qualificados para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Nesse momento a gente está em um dos cartões postais de Belo Horizonte, um dos lugares mais agradáveis que a gente tem na cidade. A gente tem alguns problemas que a gente vai falar sobre, mas é um dos cartões postais que a gente tem de beleza arquitetônica, de beleza natural, com a própria lagoa. E a gente está tendo a oportunidade nesse momento, nos próximos minutos, de conversar com a Luísa Barreto. Primeiro, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, Gisele, pelo convite. Obrigado a você por ter aceito. Não tem muito segredo. O objetivo aqui do programa desses especiais é entender um pouco melhor sobre a sua vida pessoal, sobre as suas escolhas nos seus primeiros capítulos. Esse é o contexto do primeiro bloco. E no segundo a gente foca em Belo Horizonte, nos problemas e o que você pensa sobre a cidade. Em primeiro lugar, a Luísa Barreto, ela é uma mulher nascida em Belo Horizonte, foi secretária de Estado do nosso estado até alguns dias atrás e está se disponibilizando para ser uma prefeita ousada e diferente da nossa cidade pelo Partido Novo. Bem-vinda ao nosso especial Eleições 2024. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a Luísa Barreto. A Luísa Barreto nasceu em Belo Horizonte, a Luísa Barreto escolheu da gente falar aqui na Pampulha por quê? Começa falando sobre isso. Bem-vinda. Obrigada, Gisele. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Luísa Barreto, para quem não me conhece. Eu sou nascida em Belo Horizonte, estou com 39 anos. É interessante, né? Muita gente aqui de BH, família veio do interior e minha família é toda de Belo Horizonte. Meu pai e minha mãe são nascidos aqui. Então, eu tenho história com essa cidade. Me criei, né? Fui criada ali no bairro São Pedro, vivi lá quase toda a minha vida. E eu, hoje, né, sou servidora pública de carreira do Estado. Sou servidora pública na carreira de especialista em políticas públicas, gestão governamental. Vamos falar ainda um pouco dessa minha trajetória na vida pública. Mas então, eu me criei para ser gestora pública. E sou apaixonada por Belo Horizonte, amo essa cidade. Estamos hoje aqui na Pampulha. Eu escolhi a Pampulha para a gente fazer essa entrevista porque é um cartão postal da cidade, né? Talvez os lugares mais lindos de Belo Horizonte. Mas ao mesmo tempo é um pouco do retrato do que eu tenho visto em Belo Horizonte também, que é uma cidade que eu amo, que tem suas belezas, mas que está muito mal cuidada. A lagoa está muito mal cuidada, enfim. Então isso aqui é um pouco representativo de Belo Horizonte. E é também um lugar que eu gosto muito de vir com meus filhos aqui na Pampulha, seja pelo Parque Guanabara aqui do lado, Mineirão, que eu adoro vir com meu filho, com meus filhos, com meu marido. Então a Pampulha é um lugar pelo qual eu tenho muito carinho. Então foi especial para mim poder escolher fazer essa entrevista aqui. E para nós também que estamos tendo a oportunidade de voltar nesse lugar, que é lindo. Fala um pouquinho sobre a Luísa, os primeiros capítulos aí da sua formação, como é que você conviveu ali nos primeiros anos no próprio bairro São Pedro, que foi onde você residiu. Conta um pouquinho dessa sua experiência na juventude, na sua formação, onde é que você estudou, onde é que você se formou. Fala um pouquinho para as pessoas que estão te assistindo e nos assistindo, como é que é essa trajetória até você se tornar formalmente uma servidora pública. Bom, então eu estudei minha vida toda na mesma escola, que é no Colégio Santo Antônio, que inclusive foi onde eu conheci meu marido. A gente já está juntos há mais de 20 anos. Estudei no Colégio Santo Antônio minha vida toda. Você conheceu ele antes dos 19? Exatamente. Conheci ele no terceiro ano. Ele estava com exatamente 19 anos quando a gente começou a namorar. E aí a gente se conheceu lá, me formei no Colégio Santo Antônio e quando eu fui formar, eu escolhi fazer economia. Foi meu primeiro curso que eu escolhi. Entrei na economia na UFMG e lá atrás eu já tinha uma certeza. Eu queria trabalhar, escolhi economia porque eu achava que era o melhor caminho para eu trabalhar com o setor público. Já era uma vontade minha desde a juventude. Eu sempre quis trabalhar em governo, sempre achei isso interessante, enfim.
desde muito nova, né? Eu era parte do Grêmio, sempre fui muito ativa, comissão de formatura, sempre muito participativa Em nessas todos os coisas estágios. todas. Em tudo. Sempre foi integrada. Desde a escola, na faculdade fui presidente do diretório acadêmico, sempre muito ativa nessa vida comunitária. E aí eu fui para economia, estudei lá um tempo, estudei só um ano na UFMG e descobri que tinha o curso da Fundação João Pinheiro, que é o curso de administração pública da Fundação João Pinheiro, que é um concurso. Você faz o vestibular, estuda 4 anos, graduada, você ingressa como servidora pública do Estado de Minas Gerais e é o melhor curso de gestão pública, de administração pública do Brasil inteiro. Isso já é automático? Na hora que você se gradua, depois dos 4 anos, você já tem uma função no governo do Estado? Exatamente, você já é servidor de carreira. O vestibular são 2 etapas. Primeira etapa, a prova, né? E depois, a segunda etapa do concurso é o curso de graduação. Então, eu estudei para ser gestora pública, estudei para ser servidora do Estado de Minas Gerais, me tornei servidora da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento e Gestão, e fui ali crescendo, construindo minha carreira, ocupei vários cargos. Sou a primeira pessoa formada na Fundação João Pinheiro a ocupar o cargo de secretário de Estado e ocupar o cargo nessa secretaria, que é a secretaria que é o coração do Estado. Enfim, e tive nestes momentos muita vivência em gestão pública e tive também uma vivência política. Foi interessante porque eu construí quase toda a minha carreira na Secretaria de Planejamento e Gestão, mas eu passei 4 anos na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa eu passei 4 anos assessorando um bloco de oposição ao então governador Fernando Pimentel. Trabalhei com 21 deputados de 7 partidos diferentes. E foi ali que eu entendi minha paixão também pela política. Uni minha paixão pela gestão pública, né, meu conhecimento em gestão pública, por essa paixão pela política, vi a importância da política para fazer as coisas acontecerem, para transformar a vida das pessoas. E a partir disso daí, comecei até essa carreira. Sempre muito técnica, mas também com um olhar político, que é importante, né? Política é a arte do diálogo, é a partir da política que a gente constrói. Então, minha carreira acabou tendo essa formação um pouco diferente. Quase toda ela na CEPLAG, um tempinho de 4 anos na Assembleia. Fui também a primeira presidente da Emater, que é uma empresa importantíssima aqui de Minas Gerais, mais de 70 anos de história. Primeira mulher a presidir a Emater. E agora estou aí nessa nova empreitada, nessa nova missão como pré-candidata à prefeitura. Volta para cá um pouquinho sobre a questão familiar. Você casou com seu namorado dos 19 anos. Você tem filhos? Você tem... seus pais estão aí ainda? Qual que é a sua situação? Eu tenho 2 filhos lindos. O Francisco tem 8 anos. Sofia tem 6 anos. São paixão da minha vida. O Silvio, meu marido, a gente está junto há 20 anos e assim, é uma parceria incrível, porque para eu fazer tudo que eu faço, se eu não tivesse um homem que me ajudasse muito, né, trabalha várias vezes de casa para ajudar a olhar os meninos, para a gente conseguir fazer todas essas coisas e as crianças estarem sempre muito próximas, né? Eu também, o tempo que eu tenho de dedicação é a eles. Meus pais, felizmente, são vivos, muito próximos também. Eu sou uma pessoa muito de família. Tenho 3 irmãs, então nós somos uma casa de 4 mulheres. Tenho a sorte ainda de ter 2 avós vivos, casados, 70 anos de casamento esse ano. Meu avô, Benito Barreto, um escritor aqui, né, não é de Belo Horizonte, mas fez toda a carreira em Belo Horizonte, minha avó Irá. Então, minha família é daqui e é um orgulho para mim poder criar minha família nesse ambiente, para criar minha família em BH. Você falou algo aí muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar para quem está nos escutando, até para realçar esses novos comportamentos, essas novas realidades entre um próprio casal. Você falou aí que em vários momentos o seu marido fica em casa cuidando das crianças para colaborar com a sua atividade. Isso foi uma coisa combinada? Isso foi acontecendo naturalmente? Ele tinha mais esse espaço? Como é que foi? Isso foi uma coisa muito construída, né, Gisele? Assim, a gente tem um casamento muito bom, a gente é muito companheiro, a gente é muito próximo e para a gente conseguir fazer tudo que precisa, em vários momentos eu ajudei ele mais, em vários momentos ele me ajuda mais. Ele tem uma carreira na advocacia, é advogado, tem o próprio escritório. E no momento em que eu fui convidado a ser secretária de planejamento, ele me falou assim, Luísa, eu vou tomar uma decisão. Eu vou ficar mais em casa, menos no escritório, porque eu sei que você vai precisar de muito tempo fora, vai ter que viajar muito, vai ter que ter uma rotina muito atribulada. E é a decisão dele de ocupar um espaço. Então assim, lá em casa quem faz supermercado é ele, quem organiza as coisas da casa é ele. E é um pouco diferente para muita gente, mas é o que a gente espera mesmo, né? Essa é a vida em família
construída para que todo mundo possa realizar ali seus sonhos, suas aspirações. E é isso que a gente consegue fazer. Parabéns para ele, sorte sua. Vamos lá. Nessa sua formação acadêmica, nessa sua instrução que você teve aí na Fundação João Pinheiro, a Fundação João Pinheiro, inclusive, em que o ex-governador Anastasia sempre esteve presente, não é isso? Ele se formou lá também, não é isso? Ou não? Ele presidiu a Fundação João Pinheiro. Foi o presidente e o grande incentivador desse curso de administração pública. Que é um curso de preparo para serviço público de modo geral. É um curso que, enquanto ele era avaliado pelo Exame Nacional, enquanto curso de administração pública e privada juntos, foi sempre o melhor curso de administração pública e privada do Brasil. Quando separaram as avaliações, desde então é também o melhor curso de administração pública do Brasil. E sempre foi assim. Então é um curso muito bom. Nesse primeiro bloco a gente vai provocar temas mais informais, mais pessoais, e no segundo bloco a gente foca em Belo Horizonte. O que você, não sei exatamente em qual idade, mas você vai nos contar isso, o que te levou a buscar o serviço público? Você falou que formou em economia, mas qual foi o instinto? Qual foi o fundamento? Você falou, não, eu não vou ser uma empresária, não vou ser uma arquiteta, não vou ser uma outra profissional, e sim uma servidora pública. Eu acho que é uma coisa muito de propósito e vocação. Assim, é uma coisa que vem para mim desde que eu estava na escola. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui boa aluna. E eu sempre quis trabalhar com o público porque eu sempre vi mais impacto na minha atuação trabalhando para o setor público. Eu sempre pensei, olha, meu esforço, se bem direcionado ao setor público, eu posso mudar a vida de muita gente, eu posso melhorar a vida de muita gente. E isso para mim sempre fez mais sentido do que eu ir para o privado. Eu sempre falei que eu não queria gastar todo o meu preparo para ir para o privado, embora possivelmente no privado eu estivesse ganhando mais dinheiro, tivesse outros tipos de reconhecimento, mas minha vocação sempre foi para o serviço público. Sou apaixonada com o serviço público, é o que eu gosto de fazer, é o que eu entendo. Eu nunca me vi trabalhando em outro lugar que não em governo e instituições públicas. Você falou algo que me chamou a atenção e que eu acho que obviamente te dá um diferencial em relação ao entendimento, em relação à conduta, em relação a como você vai se relacionar com as pessoas, com os políticos e com a diferença. Você falou que ao longo de 4 anos você trabalhou lidando ali com 21 deputados diferentes, de partidos diferentes, mas eles eram de um bloco. Como é que você então enxerga essa realidade hoje no Brasil, não apenas em Belo Horizonte, mas em qualquer lugar que a gente vive, em relação a esse comportamento político, em relação a essas questões de lado, a essas questões de direita, de esquerda, enfim, eu acho que independente a lado, independente a partido, se é de esquerda, se é de direita, eu acho que o principal é aquele caminho ser com o objetivo de gerar prosperidade e soluções para a população, para a cidade, para o país, ou o que for. Então, na medida que a gente compreende que nós temos pessoas qualificadas em ambos os lados, em qualquer lado, a gente entende que o problema é uma questão muito política e não de pessoas. Sim. Como é que você enxerga esse retrato hoje, aos 39 anos de idade, se posicionando como pré-candidata, mas já tendo passado por diversas experiências políticas também e está acompanhando isso tudo que eu falei de maneira muito próxima? Como é que você fala sobre essas diferenças e essas realidades de um lado e de outro? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, né, o fenômeno da polarização, que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno em alguma medida mundial também, ele reflete o sentimento das pessoas, né? As pessoas querem se diferenciar, querem estabelecer lado. Isso é natural do ser humano. Nem todo momento é assim. Eu falo que a política ela é um pouco cíclica, né? Em alguns momentos Total. A gente vai para extremos, depois a gente volta para o centro, enfim. Mas eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa de centro-direita. Eu não tenho dificuldade de me posicionar, eu não sou em cima do muro. Mas eu não acho que a polarização serve para o bem das pessoas. Eu acho que a gente gasta muito tempo, muita energia discutindo não problemas, ou problemas que não interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? Quando a gente olha o setor público, a gente está falando de saúde, de educação, de segurança, de transporte. E, infelizmente, as discussões
nesse mundo polarizado, elas passam longe da discussão dos problemas reais das pessoas. E eu não sou uma pessoa que tenho muita paciência para discutir algo que não gera fruto, que não gera mudança de realidade, sabe? Assim, acho que a gente perde muito tempo discutindo coisas que são pouco importantes, enquanto o serviço público, de fato, não está sendo olhado, não está sendo discutido. E quando a gente está falando, né, eu sou pré-candidata à prefeitura, é interessante, a população ela gosta mais de discutir temas nacionais. A população não gosta de se envolver na política local, a população gosta de se envolver na política nacional, gosta do nós contra eles. Enfim, a gente respeita isso. Mas as dificuldades que a gente acessa, né, que a gente tem no nosso dia a dia, em geral são locais. O ônibus ruim é um problema da prefeitura, o posto de saúde é um problema da prefeitura, a escola básica é um problema da prefeitura e a gente não discute esse dia a dia nosso, essa realidade nossa de como melhorar a vida em sociedade, a vida nas nossas cidades. Então a minha discussão ela acaba sendo menos política no sentido de nós contra eles ou de um lado e do outro, e muito mais de construção de caminhos para a solução. E eu aprendi muito na Assembleia de como fazer essa construção. Né? Assim, não tem, GCO, via de regra, um lado que está certo 100% do tempo. Isso aí. Entendi. Raramente isso acontece. A gente tem nossas convicções, a gente tem nossas visões de mundo, mas o caminho que vai entregar melhoras, ele é construído ouvindo um pouco de cada um, e em geral a gente consegue chegar num caminho que é do meio, que é um caminho de construção, e é isso assim, muda a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente focar em Belo Horizonte, como é que foi essa sua passagem agora como secretária no governo Zema e, obviamente, falasse um pouco também sobre esse retrato que constrói a nossa realidade hoje, a nossa realidade administrativa e a nossa realidade política. O governador Romeu Zema, querendo ou não, independente de críticos ou não, ele está fazendo um trabalho que é reconhecido, que tem as suas características positivas, mas certamente também tem os seus defeitos e falhas, mas é um cara que se posicionou, conseguiu fazer algo completamente inacreditável para aquele momento, que foi ganhar uma eleição do partido que mais tinha administrado o Estado aqui recentemente, que era o PSDB, e o próprio PT, que era, no momento, governador naquele momento. O Romeu Zema, ele chega em uma nova expectativa, em uma expectativa de que pessoas de fora, pessoas que não tenham um vínculo direto com a política, poderiam ajudar nesta construção, perante tudo que já é sabido da nossa política nacional. Como é que você, então, define e descreve o que o governador Zema tem feito ao longo do tempo e a experiência que você teve como secretário de Estado? Bom, acho que o governador Romeu Zema, ele encontrou o governo num dos momentos mais difíceis possível, né? Assim, tanto uma dificuldade econômica, um governo que estava quebrado, um déficit de quase 12 bilhões de reais em 2018, que foi o último ano antes do governador assumir, salários atrasados, enfim. E aí foi enfrentando novas dificuldades. 25 dias de governo, rompe a barragem de Brumadinho, num dos maiores desastres ambientais do nosso estado, com a morte de 272 pessoas. É uma tragédia verdadeira. Passa o ano de 2019 e 2020, segundo ano de governo, começa a pandemia. Vivemos 2 anos de pandemia, enfim. Então, um governo que enfrentou o tempo todo desafios muito grandes, né? Muito grandes. E tem conseguido superar desafio a desafio. E não só superar desafio, mas entregar melhorias efetivas para as pessoas. Isso é que muda muito. Então, um governo que conseguiu zerar esse déficit, transformar ele em superávit, eu fico muito orgulhosa, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o governador Romeu Zema, porque a gente tem construído muita coisa boa, né? Então, essa superação do déficit se deu justamente no meu primeiro ano como secretária. Foi justamente o primeiro ano em que a gente muda a trajetória, deixa de ter déficit, passa a ter superávit. Foi também já comigo como secretário que colocamos os salários dos servidores em dia. Eu tive muito orgulho de, junto com o governador Romeu Zema, ter liderado o acordo de Brumadinho, que são 37 bilhões de reais, o maior acordo ambiental da América Latina, e que tem permitido trazer melhorias para o Estado, legados para o Estado. Né? Como, por exemplo, o metrô aqui em Belo Horizonte, Rodoanel, serão legados
deste acordo. E, para além disso, a gente tem conseguido ajustar a casa, fazer um governo de ajuste, que é sempre mais difícil, né? Resolver o que os outros fizeram de errado é mais difícil do que só fazer certo começando do zero, mas tem sido um governo de entregas também. A gente está falando de um governo que atraiu mais de 400 bilhões de reais de investimento, um governo que tem hoje o maior programa de formação técnica profissionalizante para jovens do ensino médio do Brasil, mais de 100 mil alunos formados no Trilhos de Futuro, maior investimento em saúde e em educação da história de Minas Gerais. Estamos aplicando valor recorde também nas estradas mineiras, enfim. Então, um governo que arruma a casa, mas entrega serviços melhores, né? Então, quando a gente fala desse ajuste, de colocar Minas nos trilhos, muita gente fala assim, vocês gostam demais de falar da parte fiscal. A parte fiscal é importante para que a gente consiga melhorar o serviço público lá na ponta. E é isso que a gente tem feito, foi isso que eu ajudei o governador Romeu Zema a fazer enquanto estive à frente da secretaria. Então, foi, para mim, sem sombra de dúvidas, das experiências mais maravilhosas que eu poderia ter tido, um desafio sem tamanhos, gerenciar uma secretaria complexa como a de planejamento, né? Um orçamento de 150 bilhões de reais, estamos falando de 600 mil servidores, estamos falando de todas as compras do Estado, estamos falando do maior acordo ambiental da América Latina, Fórum de Mariana também, que eu vim negociando, em breve vai ser assinado. Então, esses são muitos os desafios, mas foram muitas as entregas, foi um tempo muito bom. Eu acho que a própria Luísa aqui, ela representa uma relação nova com a política, ela representa uma geração nova que está se dispondo a fazer uma política melhorada, não aquela que a gente vem tendo na história do Brasil ao longo do tempo. É uma situação muito maluca, né? A cidade tem a oportunidade de fazer uma escolha, mas essa escolha não é uma escolha fácil, ela está vinculada a várias situações, a vários desdobramentos. Nesse caso da sua vida, que você está deixando um posto de muita importância no Estado e acreditando em um novo caminho como prefeita de Belo Horizonte. O que você já passou, e se já passou, por ser mulher? Você teve algum tipo de situação, algum tipo de preconceito, algum tipo de restrição especificamente por ser mulher? É uma pergunta que eu estou te fazendo, porque se é mulher, vou fazer a mesma para todas. E a pergunta é simples. Você teve algum problema por ser mulher nesse trajeto? Teve algum preconceito, algum posicionamento que você não achou legal? Há alguns, Gisele, assim, eu tive uma trajetória diferente. Na Secretaria de Planejamento, até na minha primeira passagem, não senti isso. A secretária, à época, que inclusive é uma grande amiga, era mulher. Era um ambiente ali muito tranquilo para as mulheres. Qual secretaria? De Planejamento. Quando eu entrei, a secretária era Renata Vilhena. Ele tinha um ambiente, um espetáculo, uma grande amiga. Eles tinham um ambiente muito favorável às mulheres. Eu não entendia que havia preconceito contra as mulheres no mercado de trabalho. Estou te falando de coração. Quando eu fui para a Assembleia, e o meio político é um meio muito machista, eu comecei a ver o machismo na prática. Desde as pessoas custarem a entender que eu estava ali para trabalhar, fazer um trabalho sério, acharem que eu não tinha valor, né, dos colegas que faziam menos ganhavam mais, ou que às vezes me pediram lá, vai tirar um xerox, pegar um cafezinho, eu estava ali para fazer um outro tipo de trabalho, e demorou algum tempo para as pessoas verem isso. Né? Na política, a gente infelizmente vive muito preconceito. Eu tenho a sorte de estar no Partido Novo, que é um partido que não tem muito esse problema. O Partido Novo, acho que é o único partido que tem pré-candidatas mulheres em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas é a realidade da política, porque a política expulsa as mulheres. O que eu vivo hoje, por exemplo, todos os dias tem a notícia de jornal falando que eu vou ser vice de alguém. Não fazem isso com mais nenhum candidato. Então, inclusive agora, nos últimos dias, já falaram de novo, né? Exatamente. E você vê que você tem candidatos homens com um percentual de votação em pesquisa igual ao meu, mas deles ninguém fala não. É só de mim. Eu, por um lado, acho que pode ser elogioso, que eu tenho alguma característica que todo mundo quer, mas por outro eu sinto que tem ali uma pontinha de machismo também. Vou te fazer a última pergunta nesse bloco, aproveitando o que a gente falou aí de partido, de mulher e de posicionamento. Nós temos uma outra candidata, que eu fiz a mesma pergunta para ela, uma outra pré-candidata, que é do extremo do pensamento político, que é a Bela Gonçalves do PSOL. O PSOL é um partido, enfim, que veio aí a reboque do próprio PT,
quando tiveram lá as cisões e tal. É um partido que se consideram, que se falam que é da ultra-esquerda, da mesma forma que se fala que o Novo é da ultra-direita. Eu queria que você falasse qual que é a diferença da Luísa Barreto para Bela Gonçalves, que também é uma mulher de valor, deputada estadual, 2 vezes vereadora, da mesma forma que você, que tem uma construção profissional e pessoal linda. Então, o que difere entre uma e outra? Bom, vamos lá. A Bela, eu respeito a Bela enormemente, né? Uma deputada que tem feito o seu trabalho, um bom trabalho na Assembleia, não necessariamente defendendo as minhas pautas, Sim. mas eu respeito o trabalho dela. É uma mulher de muita luta, né? A Bela é uma mulher que luta muito. Ela sempre foi muito aguerrida nos seus posicionamentos. O que nos diferencia, para além da questão ideológica, acho que nós estamos em polos diferentes. Até acho que ela é mais do extremo da esquerda do que eu do extremo da direita. Sim. Me considero uma pessoa de centro-direita. Mas nós não defendemos pautas semelhantes. A gente tem uma diferença muito grande de formação profissional, né? Então a Bela é uma pessoa que vem de uma carreira mais política mesmo, tanto nessas lutas dela, feitas desde Liderança lá de trás, comunitária. liderança, desde antes mesmo de ser vereadora, enquanto eu tenho uma formação mais técnica, né? Minha formação é gerencial. Eu me considero uma gestora antes de ser uma política. Eu estou na política para fazer uma boa gestão, né? Eu não estou querendo gestão para fazer política. Então, nossa lógica é um pouco diferente nesse sentido. Então, nossa experiência, nossa visão de mundo, mas o respeito permanece sempre. E o que eu acho que é valioso para a própria política, e a gente estava conversando isso ao vir para cá, não existe uma possibilidade de você ter uma sociedade 100% igual. Então, a importância de você ter os lados, e esses lados são assim em qualquer lugar do planeta Terra. Em todo lugar, as disputas são resolvidas em 45, 55, 48, 52, nunca 10 e 90. Então existe um equilíbrio de pensamentos e de sociedade muito explícito, porque senão você não teria esse retrato. Então, acredito eu que o melhor dos mundos políticos aí que a gente tenha à frente é realmente um ambiente diverso, com personagens de todos os campos, mas que seja em prol do progresso, que seja em prol não de ficar só na corrupção, só pegando o seu, e sim trabalhando pela população, pela cidade, pelas pessoas. E eu acho que é essa conduta que você tem, não só até agora, mas que tem como objetivo no horizonte futuro. Nós vamos continuar com a doutora Luísa Barreto aqui na Pampulha, aqui nesse lugar lindo da Lagoa da Pampulha. Nós estamos aqui do lado da igrejinha e a gente volta daqui a alguns segundos, para continuar essa conversa. E aí sim, falando de maneira dedicada sobre o que ela quer fazer e o que ela pensa da nossa cidade de Belo Horizonte como prefeita de BH. Bem, a gente está de volta em mais um momento especial aqui no canal Viver Brasil, com o especial Eleições 2024, que a gente está conversando. A gente está batendo um papo com cada um dos pré-candidatos e pré-candidatas à prefeitura da nossa cidade. E hoje eu estou tendo a alegria de encontrar e saber um pouco mais sobre Belo Horizonte da minha prezada Luísa Barreto, que foi secretária de Estado de Minas Gerais, presidente da Emater durante esse governo Gema, formada na Fundação João Pinheiro, que é a principal escola de formação política de gestores públicos que a gente tem no país. Mando o meu abraço aqui especial ao meu amigo Antônio Anastasia, ex-governador de Minas, e que também foi presidente da Fundação João Pinheiro. Minha prezada Luísa Barreto, nós estamos aqui em um dos locais símbolos de Belo Horizonte, cartão postal da nossa cidade e que merece o reconhecimento. Primeiro emprego meu foi aqui pertinho. Um dos primeiros empregos da minha vida, eu tinha entre 15 e 16 anos, foi na administração regional da Pampulha. Ali na Antônio Carlos. Ela era aqui. Era aqui? Era na boca da lagoa aqui.
E a minha chefe se chamava Maria Cristina Rodrigues, que é uma figura fina, ela era chamava prefeitinha, né? E por que eu estou falando isso? Eu estou vendo essa história, tem 30 anos que esse negócio vai resolver. Eu estou escutando essa história, tem 30 anos que essa bendita dessa lagoa vai resolver. Nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Nós temos vários outros locais, como o Lago do Paranoá, em Brasília, que as pessoas usam para fazer esporte, para fazer atividades náuticas e por aí vai. Eu estou com 45 anos, infelizmente eu nunca tive nem o pensamento de entrar na lagoa. Existe essa chance em algum dia para Belo Horizonte? Mas isso, com certeza, não tem nenhum problema no mundo que não tenha solução. Você mesmo citou, você vê o Lago Paranoá em Brasília, ele tinha uma situação muito semelhante. A Lagoa da Pampulha hoje está limpo, né? Hoje as pessoas vão lá e praticam esporte náutico, entram no lago. Por que aqui na Pampulha isso não aconteceu? Porque, infelizmente, as pessoas têm insistido em soluções que não geram resultado. Nos últimos 20 anos, foram gastos aqui na Lagoa da Pampulha para tentar despoluir a lagoa R$1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro para ter uma solução efetiva. Ou para fazer mais 2 lagoas. Ou para fazer mais 2 lagoas, ou para tirar toda a água da lagoa, limpar ela e colocar de novo. Isso. Quase isso. Mas o que acontece? Infelizmente, as pessoas insistem em soluções que não geram resultado e a gente tem que entender o porquê disso. A prefeitura atualmente gasta quase 30 milhões de reais todos os anos para jogar um produto químico aqui na lagoa. Esse produto químico não resolve nada, porque o esgoto continua chegando. Por que a gente está gastando 30 milhões em produto químico que não resolve? E um grupo de engenheiros do FMG demonstrou para a prefeitura que isso não tinha, que isso não resolvia. Apontou outras soluções. A prefeitura não quis pegar. Por que estão jogando produto químico sem resolver? Quando a gente olha, a lagoa aqui ela tem 8 afluentes, né? 8 rios, córregos que chegam na lagoa. 2 são tratados, 6 não. Por que ao invés de jogar o produto químico, a gente não está construindo uma estação de tratamento para os outros 6 afluentes? Só tem 2. Por que a prefeitura não fiscaliza? Porque aí seriam soluções definitivas. Ah, E mas ninguém quer, né? E ninguém quer. Todo mundo quer ficar gastando dinheiro sem licitação, porque a realidade é que está sem licitação, né? Por dispensa, inexigibilidade, enfim, o tempo todo fazendo alguma forma de beneficiar alguém para fingir que está fazendo um trabalho. A lagoa está descuidada por falta de vontade política, por falta de vontade de resolver, por falta de planejamento, por falta de gestão. Isso é o que a gente tem que mudar. Tem que sentar a prefeito de Belo Horizonte, conversar com a prefeitura de Contagem, porque tem muito esgoto que desce de lá e a gente tem que fazer uma fiscalização conjunta. Enfim, tem que sentar, dialogar, trabalhar e fazer uma lógica que seja definitiva. Tem sim solução para a Lagoa da Pampulha. Como é que você enxerga Belo Horizonte ativa no desenvolvimento econômico, nas atividades? O que você entende que são prioridades no seu olhar? Além de desenvolvimento econômico a partir da construção civil, de prestação de serviços, quais são os principais focos do seu entendimento para Belo Horizonte avançar economicamente e, obviamente, ter mais dinheiro para levar para os ambientes que mais precisam, para as periferias e por aí vai? Qual é o foco no seu entendimento do setor produtivo? Quais são as áreas que você mais trabalharia pela sua ascensão? O Belo Horizonte, primeiro, precisa de parar de expulsar as empresas, porque essa é a realidade. Belo Horizonte está expulsando empresa e expulsando emprego. Quando a gente olha, inclusive o censo, Belo Horizonte diminuiu de tamanho, perdeu gente, mas está perdendo gente para cidades do entorno. Né? Belo Horizonte está perdendo gente para Contagem, está perdendo gente para Nova Lima. Por quê? Porque outras cidades têm um ambiente econômico melhor do que o nosso. O tempo todo Belo Horizonte perde dinheiro, perde emprego, perde empresa. A gente precisa retomar Belo Horizonte como uma potência que precisa e pode crescer, pode se desenvolver. Para isso a gente tem que olhar alguns dos nossos principais vetores de desenvolvimento. A tecnologia é um deles. Belo Horizonte tem um grande potencial de desenvolvimento na área de tecnologia. As empresas tecnológicas estão saindo daqui por questão de impostos, por questão de burocracia. Então vamos retomar esse pessoal daqui. Vamos ver por que todo dia Nova Lima ganha uma empresa e Belo Horizonte perde uma. A gente tem um potencial enorme na construção civil, mas a gente tem que mudar nosso plano diretor. Belo Horizonte tem um plano diretor que é impeditivo da construção. Todo mundo está vendo o centro abandonado, falando muito da necessidade de revitalização do centro. As empresas de construção, elas querem revitalizar o centro. Mas o plano diretor onera tanto que elas não fazem. Então a gente precisa revisar nossas leis, ter menos burocracia em Belo Horizonte, para que aí sim a gente consiga retomar e avançar. Nós temos que falar sobre os assuntos mais importantes para a nossa comunidade como um todo, Belo Horizonte como um todo. Qual que é o retrato hoje que você tem e que você enxerga
hoje na saúde e como é que você enxerga trabalhar melhor do que o que a gente tem neste momento? Bom, vamos lá. Belo Horizonte precisa de ter algumas melhorias na saúde. Quando a gente olha os nossos postos de saúde, o atendimento deles não é tão ruim assim, mas falta muita coisa. O que falta nos nossos postos de saúde? Falta médico, falta ginecologista, que é uma coisa que os homens, eles têm homem na prefeitura há muito tempo, eles não veem isso. Falta pediatra, falta tecnologia. A prefeitura tem um sistema nos postos de saúde, não sei se as pessoas sabem, ele é muito ruim, muito difícil de mexer. Então os dados não são ali computados e a tecnologia não é hoje um auxiliar da prefeitura para tratar melhor a saúde das pessoas. A gente tem que mudar isso, tem que trabalhar um protocolo em que você entra aqui, a prefeitura já tem todas as suas informações, sabe como foram os seus exames, já ajuda a cuidar melhor da sua saúde. A gente precisa trabalhar melhor também, e isso é urgente, o atendimento nas nossas UPAs. O atendimento nas UPAs é muito ruim. E as pessoas acabam indo lá porque não são bem direcionadas, mas chegam lá, esperam, gente com dor, esperando um dia inteiro, uma noite inteira. Não tem, falta gente para fazer esse atendimento, falta tecnologia, falta exame. Esse é o nosso foco. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente consegue mudar essas coisas? A gente tem que trazer, como eu já falei algumas vezes, tecnologia, o aliado facílimo, né? Belo Horizonte pode trabalhar teleconsulta para consulta especializada, para que as pessoas não tenham as suas doenças se agravando. Belo Horizonte pode trabalhar parcerias com a rede privada para realização de exames. Tem solução para tudo, depende de gestão. Você falou aí, eu fiquei pensando, você estava falando da pessoa indo para a UPA, a pessoa indo para fazer algum tratamento. E aí eu fiquei pensando nessa pessoa no trânsito de Belo Horizonte. Eu falei, tá na água, ela vai morrer no caminho. E aí eu estou falando de ônibus lotado, eu estou falando de trânsito intenso, de loucura que você não consegue atravessar uma rua com menos de 40 minutos. Eu sei que não é uma coisa que você vai chegar lá e vai resolver, porque não tem jeito de você resolver um problema que é enorme em pouquíssimo tempo. Mas como é que você imagina trabalhar essa questão da mobilidade no sentido de Belo Horizonte e região metropolitana? Porque você não pode trabalhar sozinha. Sozinha você está na água, porque você tem Contagem, você tem Nova Lima, você tem Sabará, você tem todas as regiões que estão associadas à região metropolitana de Belo Horizonte. Qual que é a sua ideia em relação a esta questão? Mobilidade e transporte público. A primeira coisa, a mobilidade e transporte público são, para mim, hoje, o principal problema de Belo Horizonte. É o foco número 1 do meu trabalho, é o que eu mais vou me dedicar a fazer. A gente precisa de entender, quando a gente fala de mobilidade, o transporte público tem um papel importantíssimo sobre a mobilidade. Quanto mais as pessoas usam o transporte público, mais o trânsito flui. Só que ninguém vai usar o transporte público se ele for ruim. Se os ônibus continuarem quebrados, atrasados. Essa é a realidade de Belo Horizonte. Quem já entrou no ônibus em Belo Horizonte sabe o tanto que é ruim, gente. O serviço não funciona. Agora, a gente tem as empresas ocupando essas concessões há quase 20 anos. Né? O contrato de ônibus de Belo Horizonte foi feito em 2008, vai até 2028. E aí é o momento da virada. Em 2028, quem estiver na prefeitura, ou seja, o próximo prefeito ou prefeita eleito, vai licitar um novo contrato de transporte público de Belo Horizonte. Esse contrato ele pode ser bem feito, focado no que a população precisa, na melhoria dos horários, na expansão das modalidades de transporte para trazer metrô, para trazer VLT, né, para a gente ter opções de transporte para além do ônibus. Ou esse contrato pode ser feito como é o atual, que foi feito inclusive pelo ex-governador Fernando Pimentel, que a gente já viu que quebrou o Estado e fez para Belo Horizonte esse grande legado. Se a gente deixar um contrato como esse, só quem vão ganhar são os empresários. A população vai continuar sentindo o descaso da prefeitura. Agora, a gente precisa também entender que enquanto a gente faz esse novo contrato, essa nova licitação dos ônibus que será feita, precisamos trabalhar o trânsito atual. E parece que quem mexe com o trânsito em Belo Horizonte não mora na cidade, não entende os fluxos de carro, não entende. A gente tem uma cidade em que o ônibus não funciona bem, a gente está estreitando vias. A gente não alarga vias, não temos uma obra feita nos últimos anos, uma obra relevante. A BH Trans acabou? A BH Trans não acabou, A BH Trans continua, ela perdeu os contratos de ônibus foram para a SUMOB, a Superintendência de Mobilidade Urbana, falaram que iam acabar com a caixa preta da BH Trans. O que fizeram é que pegaram a caixa preta que existia na BH Trans, levaram para dentro da SUMOB, acho que ela está até maior hoje em dia, porque problema não resolveu nenhum não. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de alegria, vamos falar do que Belo Horizonte também tem de muita intensidade. Não apenas da gastronomia, mas também dos eventos. E aí eu cito um específico, que é o Carnaval. O Carnaval de Belo Horizonte, querendo ou não, se transformou em um ativo econômico e de projeção turística muito grande. O
que você enxerga dele? Isso não, eu estou falando também de algo que não existia. 10, 15 anos atrás, antes do governo Márcio Lacerda, a gente não tinha um carnaval ativo em Belo Horizonte. Eles foram começando com um bloquinho no bairro, mas essa efervescência toda de trazer gente de tudo quanto é lado do Brasil, de ter uma explosão de vendas e por aí é nova nos últimos 7, 8, 10 anos aí. O que você entende, não apenas do carnaval, mas de ações como essa que podem transformar a economia, a cultura, e eu cito também, por exemplo, comida de boteco e tantas outras atividades que a gente tem, como carnaval, comida de boteco e outros vários. Isso é muito interessante, porque o carnaval para mim ele é um pouco representativo de Belo Horizonte. Por quê? Por um lado, eu amo Belo Horizonte, sou apaixonado por Belo Horizonte, e quando eu vou fazendo críticas, né, ao longo da pré-campanha sobre a cidade, as pessoas não gostam muito de ouvir, porque as pessoas, assim como eu, amam Belo Horizonte, e amam Belo Horizonte porque a gente tem uma gente muito boa, porque a gente tem uma cultura super bacana, gastronomia boa, e isso não é fomentado pela prefeitura. E o carnaval é isso, né? O carnaval é um patrimônio de Belo Horizonte, o Belo Horizontino abraçou o carnaval, se tornou carnavalesco, e o carnaval não foi feito pelo setor. O carnaval é dos blocos, né? Os blocos criaram o carnaval, mantêm o carnaval em Belo Horizonte. E virou um patrimônio da cidade. Eu, pessoalmente, eu não sou carnavalesco, eu não gosto muito de festa, não gosto muito de evento, mas eu acho que o carnaval ele tem que ser potencializado. A prefeitura tem que ouvir os blocos, entender como o carnaval pode ser aprimorado, né? Para ele ter mais segurança, para ele trazer menos sujeira, para a gente ter as ruas mais limpas, para ter reciclagem de material ao final. E tem que ouvir também quem não gosta de carnaval, para entender como que a gente organiza a cidade, porque tem gente que não gosta de carnaval. Sim. E não tem que ficar também com o trânsito que fica caótico nesses dias. A gente tem que evitar de ter bloco perto de hospital, como tivemos esse ano, enfim. Então a gente tem que organizar a cidade para que os blocos continuem fazendo o que fazem de melhor, que é fazer essa festa maravilhosa, e para que a cidade funcione bem para quem não gosta de carnaval. Agora, os eventos, né, essa vida cultural de Belo Horizonte, isso aqui tem que ser cada vez mais incentivado. A gente tem em Belo Horizonte, você citou aí o comida de boteco, a gastronomia de Belo Horizonte é um grande atrativo. Eu não entendo ainda como a gente não atrai mais turistas para comer essa que é a melhor comida do Brasil, né, para viver a boemia belo-horizontina, que é um marco da nossa cidade. Agora, a prefeitura tem que entender o que são as dores dos donos de bar, dos donos de restaurante, porque parece que não conversa, que não dialoga. E eu falo, inclusive, porque eu já fui dona de restaurante, dona de bar, eu sei um pouco o que é viver nesse setor. Uma burocracia sem fim. É muito difícil. A prefeitura o tempo todo traz cobrança, cobrança, cobrança. E você não consegue sequer achar o caminho, você não consegue falar com as pessoas, você não consegue desembolar aquilo que você precisa. Sabe o que é um dos maiores problemas, por exemplo, que os donos de bar vivem hoje? Não tem ônibus na hora da saída dos funcionários. Eles têm que fechar mais cedo porque não tem transporte público para o pessoal ir embora. Sabe, se falta diálogo. Belo Horizonte tem, na gastronomia, na cultura, um campo vastíssimo para se desenvolver e para trazer cada vez mais alegria para o Belo Horizontino. A prefeitura tem que parar de atrapalhar e começar a ajudar. Qual que é o seu mapa de Belo Horizonte? Como é que você entende ela em relação às regiões? E aí eu estou citando isso também porque a gente, de maneira bem explícita, sem muitos dados, a gente tem clareza relativa sobre isso. Você pega cidades como a própria região da Pampulha, cidades como a própria área do Barreiro, que tem lá centenas de milhares de pessoas, a região de Venda Nova, você tem outras áreas também. Como é que é a sua visão de administrar a cidade? E aí eu vou aproveitar e falar de algo que eu vi e que eu sei que funcionou em determinados momentos, mas eu não sei qual é a visão, por exemplo, do Partido Novo. Nos anos anteriores, eu sei que São Paulo e Rio também sempre teve, mas existia um momento em que os administradores regionais das áreas da cidade, o cara do Barreiro, o cara da Pampulha, o cara de Venda Nova, ou de onde for, tinham mais autoridade e parecia que realmente tinha uma solução. E eu vi isso trabalhando aqui na administração regional da Pampulha também. Tinha uma atividade recorrente naquele ambiente. Como é que você enxerga isso? Como é que você divide a cidade? Como é que você iria trabalhar mais com as características de cada região, seja Pampulha, Venda Nova, Centro-Sul ou o que mais for? Como é que você retrata Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade enorme, né? Nós temos em Belo Horizonte cerca de 480 bairros, nas nossas 9 regionais, e cada regional é uma cidade em si, né? Você citou aí, Barreiro, salvo engano, são 62 bairros, só dentro do Barreiro, imagina isso. Então, assim, é maior do que muito município brasileiro. Belo Horizonte
precisa retomar essa gestão regional, que foi algo que essa última gestão acabou. Você falou que trabalhava na regional aqui da Pampulha. A gestão regional, né, essas unidades regionais, elas são muito boas porque elas conseguem entender o problema que está acontecendo em cada lugar, a cada momento. É impossível alguém que está sentado na cadeira da prefeitura, na Afonso Pena 1212, sozinho, sem ter um apoio regional, compreender os problemas que estão acontecendo em 480 bairros. Impossível. Impossível. Como você vai ver, as ruas estão esburacadas, o contrato único centralizado de manutenção de vias, e você determinar prioridades. Você tem que espalhar isso. A cidade tem que ter a gestão regional para lidar com o problema de lixo, para lidar com os problemas de zeladoria, que é uma das grandes falhas de Belo Horizonte. Belo Horizonte está suja, falta lixeira, as ruas. Agora até o prefeito está fazendo mais obra porque é eleitoral, mas a gente vive ano após ano, rua esburacada, quebra-mola que não funciona, área de trânsito que não está bem cuidada, enfim. Mas para isso tem que ter o olhar regionalizado. O prefeito tem que governar para a cidade inteira, né? A prefeita tem que estar nas 9 regionais todo o tempo, mas ela tem que ter seus braços também nessas administrações regionais para que a cidade fique toda bem cuidada. Você entende que a prefeitura tem que intensificar e dar mais corda à Guarda Municipal na área de segurança pública? Você entende que a Guarda Municipal foi um bom caminho ao ter se criado e você é a favor de reforçá-la? Belo Horizonte vive hoje, inclusive, um problema de insegurança que demonstra que a Guarda, sim, tem um papel, mas que esse papel tem que ser aprimorado. A Guarda Municipal, para ela funcionar bem, primeiro a gente tem que tirar um pouco a Guarda de funções que não são próprias de segurança pública, como, por exemplo, a gente tem um bom efetivo da Guarda que fica multando o carro na rua, né, que fica guardando prédios da prefeitura onde não estão as pessoas. A gente precisa trazer a Guarda, sim, para uma função de guarda patrimonial, mas a gente precisa trabalhar melhor a integração da Guarda com as forças de segurança do Estado. A gestão da segurança pública ela é prioritariamente do governo do Estado, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. A Guarda ela vai atuar de forma complementar, mas para isso a gente tem que dialogar, tem que fazer um trabalho conjunto, e aí sim a gente consegue potencializar a Guarda para fazer esse papel que é de guarda patrimonial. A Guarda tem que estar mais nas escolas, a Guarda tem que estar mais nos postos de saúde, a Guarda tem que estar nos nossos parques e praças. Por exemplo, vários parques e praças abandonados, com situação de absoluta insegurança, as pessoas deixam de ir para o espaço público porque falta a Guarda. Cadê a Guarda Municipal onde ela deveria estar fazendo esse trabalho que também é ostensivo, o trabalho de ocupação da cidade? Em relação a essa questão da segurança, está claro o seu entendimento de que é importante reforçar a Guarda Municipal. Nós temos vários ambientes públicos, você está falando aí, e obviamente a gente sabe que não são usados por várias características que, enfim, atrasam esse convívio social aí da cidade, por aí vai. Mas a pergunta que eu também quero lhe fazer é sobre um outro ponto tão importante quanto. Qual que é o entendimento seu em relação a um problema que a gente tem todos os anos, possivelmente nesse mesmo tempo aí que eu tenho de vida e de entendimento de que a Lagoa da Pampulha nunca foi curada, você tem um outro problema que maltrata, mata e nunca é resolvido, que são as benditas das encostas. Que todo mês de novembro, dezembro, janeiro, começa a cair casa, começa a ter derramamento de sangue, inclusive, que o povo tá morrendo, tá se afogando no meio daquela terra e daqueles desmanches de terra que são sempre culpados pela tal das encostas. Como é que você, como prefeita, vai buscar a solução que é recorrente todos os anos quando começa a época das chuvas? Olha, Gisele, para a gente tratar esses deslizamentos de terra, né, que acontecem todos os anos, efetivamente todo ano morre gente, infelizmente, por deslizamento de terra em época de chuva em Belo Horizonte. A gente tem que fazer 2 trabalhos básicos. Um é o trabalho preventivo, de verificação das encostas, né? O tempo, a geografia vai mudando, né? Muitas vezes com a chuva chega, tem um pequeno deslizamento, uma área que não era de risco passa a ser de risco. Para isso a gente tem que fazer um trabalho preventivo de verificação pela Defesa Civil Municipal. Qual que é o melhor caminho para isso? Justamente trabalhar nas regionais. Belo Horizonte centralizou isso e depois que centralizou, perdeu muita efetividade. Precisamos descentralizar isso para que esse trabalho seja feito nas 9 regionais. E segunda coisa que a gente precisa de fazer é trabalhar melhor o nosso sistema de alertas. Belo Horizonte, a partir do mapeamento
de onde são as áreas de risco, de como estão as encostas, precisa trabalhar um sistema de alertas. A gente não tem um sistema de alertas efetivo. Se você tem risco de inundação, de enchente, de deslizamento, você não recebe um aviso. Isso hoje, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você for, isso hoje é automático. As pessoas, você pode estar em outro país que não o seu, né? E o seu celular ser do Brasil, se você estiver nos Estados Unidos e lá tiver um risco, vai apitar seu celular falando, você tem um risco aqui nessa área, sai daqui, vão para outro lugar. Isso daí já existe, né? A tecnologia que já existe só não é aplicada em Belo Horizonte. Belo Horizonte vai ficando para trás por falta de vontade de fazer as coisas, né? Então a gente não consegue sequer trazer os bons exemplos que a gente tem para cá. A gente precisa trabalhar essas duas coisas com prevenção e com alerta efetivo. Felizmente, espero, com muito trabalho, não vai mais morrer gente em deslizamento de encostas. Para quem está nos assistindo, a gente está seguindo para os últimos minutos nossos aqui, de 1 hora de conversa com a secretária Luísa Barreto. A gente tem esses problemas das encostas que são recorrentes, você já falou aí que a prevenção é um dos melhores caminhos. A gente tem, ao longo dos anos aí da nossa cidade, que está com cerca de 130 anos ou mais, já chegou? 130 anos? Eu estou confuso, mas enfim, Belo Horizonte é uma cidade nova. Eu estava lendo ontem uma história sobre uma ação que está sendo feita neste momento, que é uma mostra no Instituto Mineiro de Educação. Pelo que eu estou entendendo, aquilo é um patrimônio cultural de Belo Horizonte enorme. Foi iniciada a construção em 1897, praticamente junto com a fundação de Belo Horizonte. O que você enxerga de maneira, vamos falar, institucional, cultural, que é importante a gente preservar da cidade de Belo Horizonte? Como esse caso aí do Instituto Mineiro de Educação, que o governo de Minas está fazendo a revitalização. Quais são os pontos, por exemplo, além do centro, que você entende que merece essa atenção de cuidado para preservar o que a cidade, como a cidade foi fabricada ao longo dos últimos 100 e poucos anos? Cuidado em tudo que é lugar, né? Mas essa visão de patrimônio, a gente tem aqui, né? Pampulha é hoje patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, precisa ainda dos seus ajustes, porque infelizmente está suja, largada, a gente já falou sobre isso. O centro de Belo Horizonte é um lugar que tem áreas que merecem também ter esse olhar de patrimônio muito abandonado. Belo Horizonte tem lugares lindíssimos. Você vê, por exemplo, um dos lugares que eu acho mais charmosos de Belo Horizonte, nas suas construções, na sua arquitetura, é a Lagoinha. As casas da Lagoinha são lindas, mas está tudo abandonado. A região virou uma Cracolândia. Então, Belo Horizonte precisa, sim, de ter um olhar de patrimônio que não é um olhar de não desenvolvimento, né? A gente tem que, muitas vezes, quando se fala assim de preservação, as pessoas falam assim, mas você vai parar a construção em Belo Horizonte? Não. Nós temos que continuar a construção, temos que permitir que Belo Horizonte se desenvolva, mas tem que ter esse olhar. Primeiro, de cuidado, né? De deixar que as coisas, parar de deixar que as coisas acabem. E segundo, olhar de preservação mesmo, de revitalização, para que a cidade volte a ser agradável para quem transita por ela, para quem vive a cidade. Infelizmente, quando a gente olha, a sensação de sujeira, de descaso e de abandono. Eu acho que Belo Horizonte deve ter perdido algumas dezenas de bilhões de reais para o mercado imobiliário de Nova Lima. E não o Nova Lima lá em Nova Lima. Nova Lima que está em Belo Horizonte, do BH Shopping. Atravessando a rua? Isso, atravessando a rua. Eles foram muito espertos lá atrás, foram inteligentes, óbvio. E é claro que é bom você estar desenvolvendo o próprio estado e uma região que está colada com Belo Horizonte. Beleza. Mas e aí, como é que você vai melhorar esse ambiente especificamente da construção civil? Você falou que tem que mexer na lei orgânica, que tem que fazer as transformações e os ajustes. Beleza. Mas eu não estou falando isso só pela questão financeira. Eu estou falando isso por um outro problema, que está vinculado à sua última resposta aí, algumas coisas que você falou de mobilidade, que é a história que está ali. Não adianta a gente esquecê-la, que ela está ali. Nós temos Nova Lima, Belo Horizonte, um trânsito infernal que precisa ser mexido. Não é só Nova Lima e nem é só Belo Horizonte. O que você enxerga de solução para aquela área? Que você tem uma qualificação muito grande, mas também tem uma quantidade de gente muito expressiva. Como é que você enxerga este problema ali localmente? Belvedere, Vila da Serra, Vale do Sereno, aquele trecho tem uma série de possibilidades que eles colocam, de viaduto, de ligação direto com o anel.
Como é que você está enxergando essa parte também? Bom, primeira coisa, né, Gisele, assim, tem muito tempo que os prefeitos de Belo Horizonte não conversam com os prefeitos do entorno. É impressionante. Belo Horizonte tem uma dificuldade muito grande de entender que é a parte central de uma metrópole e com isso ela tem que estabelecer diálogo, ela tem que estabelecer uma construção conjunta. Você vê, recentemente foi até assinado um protocolo para fazer uma grande mudança ali na área de limite entre Nova Lima e Belvedere, né? Com a construção de parque linear, com uma nova via de acesso e tudo mais. Esse diálogo todo foi mediado, muito bem mediado, inclusive acho que a gente tem que reconhecer o papel do Dr. Jarbas. Isso Ministério Público, né? Mediado pelo Ministério Público. Se o Ministério Público está mediando, é porque os políticos não conseguem conversar. Agora, por que Belo Horizonte não consegue conversar? Qual que a dificuldade é essa? É que os políticos não conseguem conversar, mas por acaso você citou aí uma parte específica que é o próprio Jarbas Soares, que ele não é um procurador qualquer, ele é um cara de ultra articulação, ele gosta de fazer isso, ele sabe fazer isso, e ele está num posto que ele consegue fazer essa articulação. Mas é uma questão, é isso mesmo, foi ele que fez essa movimentação toda aí. Prefeita Luísa Barreto, se você então, a partir de outubro, depois das eleições, você então tem ali o seu nome registrado como prefeita da cidade de Belo Horizonte. E aí, quais são os primeiros passos dos primeiros 100 dias? E depois dessa pergunta eu quero que você responda, já finalizando a nossa conversa, como é que você quer ser lembrada, caso você seja eleita, como prefeita da nossa cidade. Então são duas perguntas. Os primeiros dias, os primeiros meses, quais são as ações centrais? E a partir daí, uma resposta mais no horizonte. Como é que você quer ser lembrada? Mãe dos seus filhos, mãe de alunos ali que tem a prefeita como responsável por tocar a cidade. Como é que você quer que seus filhos também te enxerguem como prefeita de Belo Horizonte? Bom, o primeiro passo zero, é montar uma equipe, e eu tenho condições de montar a melhor equipe técnica mais preparada que Belo Horizonte já viu. A gente precisa de gente boa para fazer essa mudança. Então isso daí até final de dezembro, a partir de janeiro, é focar na melhoria da cidade, tendo como prioridade, número 1, transporte público de Belo Horizonte. Essa é a prioridade número 1 que nós vamos estabelecer, porque esse novo contrato de ônibus, que vai ser desenhado desde o primeiro dia, com muito trabalho, ele tem a condição de mudar a mobilidade de Belo Horizonte por 20 anos. Agora, como eu quero ser lembrada, para além de ser a primeira prefeita de Belo Horizonte, afinal de contas nunca tivemos uma mulher na prefeitura, quero ser lembrada como a prefeita que mudou a trajetória dessa cidade, de uma cidade que vinha piorando a cada dia, para uma cidade que se desenvolve a cada dia. Maravilha, doutora Luísa Barreto. Eu queria te agradecer. É fundamental que a gente tenha essa disposição de pessoas como você se posicionando na política municipal, na política mineira, na política brasileira, e que tenham essa disposição do trabalho. Eu sei que você é uma dessas mulheres, uma dessas pessoas. Eu acho que a Luísa, independente de ter cada uma dessas passagens aí de experiência, de importância, de posicionamento, ela realmente é uma pessoa que quer trabalhar pelo bem comum. Eu queria te agradecer. Eu acho que esse posicionamento que você está tendo de realmente se colocar como uma possível prefeita de Belo Horizonte é ousado, de coragem, mas ao mesmo tempo tem um lastro que te traz até aqui, que foram todas essas passagens. Eu acho que é importante, Luiz, eu só vou terminar aqui falando em relação à sua pessoa, em relação a essa coragem. Se a gente não tiver pessoas com esta visão, com essa idade, para ter uma renovação efetiva na política e nas transformações que a gente precisa, nós estamos na água. Não na água da Pampulha que ainda está suja, mas na água da Pampulha que vai ficar limpa, pronta para nadar efetivamente daqui a alguns anos. Te agradecer e te desejar boa sorte, como eu estou desejando para cada um desses pré-candidatos. Eu sei que vão ter vários movimentos aí até o dia 6 de agosto. O dia 6 de agosto é o dia que finaliza todas as conversações e fica formalizado de fato quem vai ser candidato. Então até lá, eu sei que tem conversas, tem caminhos, tem desdobramentos, mas eu acho que foi muito bom ter tido você aqui no canal Viver Brasil falando e contando um pouquinho da sua história e do seu pensamento
para Belo Horizonte em específico. Muito obrigado. Obrigada, Gisele, foi um prazer. Valeu, viu? brigadíssimo e boa sorte. Obrigada.